Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num documento que, olha, pode ser um divisor de águas para muita gente da área jurídica. É o edital quentinho recém-publicado para a Procuradoria-Geral do município de Cariacica, lá no Espírito Santo. Certo? A nossa missão aqui é, destrinchar esse edital, o que realmente importa para quem está de olho nessa vaga. Vagas, claro, salário, aqueles requisitos que às vezes barram, né? E como vai ser a seleção na prática? É um guia mesmo focado em quem sonha em ser procurador municipal. E assim, logo de cara já tem os números que chamam a atenção, né? São 2 vagas imediatas, ok? Só 2, mas tem formação de cadastro de reserva. E o salário inicial, R$ 12.127,50, para trabalhar 30 horas por semana. Parece bem interessante isso aí. Sem dúvida. São os dados que saltam aos olhos primeiro. É um salário bem competitivo para a esfera municipal e essa carga horária de 30 horas, nossa, é um diferencial enorme para a qualidade de vida, né? Mas é fundamental ir além desses números. Para entender mesmo a oportunidade, a gente tem que olhar os detalhes do processo, os requisitos certinho, o que eles querem dizer sobre o perfil que a prefeitura está buscando. Exato. Então vamos para o lado prático. Prazos. Sempre crítico, né? As inscrições, olha, já começaram. Dia 16 de setembro, abriram e vão até 17 de outubro de 2025. A taxa ficou em R$ 120. E atenção aqui, ponto crucial. A prova objetiva já tem data, 23 de novembro, ou seja, o tempo está correndo. A banca é a IDESC. É fascinante nessa janela de tempo. O período de inscrição é de um mês, mais ou menos, o que é normal, mas a prova já é em novembro. Significa que o intervalo entre fechar a inscrição e o dia da prova é curto. Bem curto. Isso exige que o candidato seja rápido, não só para se inscrever, mas para pagar o boleto, que vence antes, dia 21 de outubro. E quem precisava de isenção teve só 2 dias, de 16 a 18 de setembro. Agilidade total. E essa informação da banca e desk não é só um detalhe. Conhecer a banca é estratégia pura. Cada organizadora tem um perfil, né? Algumas pegam mais a letra da lei, outras gostam de jurisprudência recente, umas fazem questões mais cabeludas, interdisciplinares. Então, pesquisar provas antigas da IDESC, mesmo que seja para outros cargos, pode dar pistas importantes sobre o estilo, os assuntos preferidos, a dificuldade. Ajuda a direcionar o estudo muito melhor do que só ler o edital todo de forma genérica. Boa dica essa. Muito estratégica. Falando agora do cargo em si, procurador municipal. O edital fala em 2 vagas imediatas, mas também nesse cadastro de reserva. Como é que a gente interpreta isso, esse cadastro? É uma esperança real? Olha, cadastro de reserva em concurso de procuradoria e na área jurídica pública no geral não pode ser visto como, só uma lista. É muito, muito comum que durante a validade do concurso, que geralmente é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, o órgão precise de mais gente do que aquelas vagas iniciais. Acontece aposentadoria, exoneração, a demanda de trabalho aumenta. Então, conseguir uma boa classificação, mesmo fora das vagas imediatas, pode sim virar nomeação. É uma perspectiva de médio prazo, sabe? Tem que entrar no cálculo de quem está prestando. Não é só espera, é possibilidade real. Entendi. É uma aposta de médio prazo, então. Agora, um ponto que sempre gera dúvida. Os requisitos para poder assumir o cargo. O que o edital de Cariacica está pedindo? Bom, os básicos são os esperados, né? Nível superior completo em direito, claro, e registro ativo na OAB, tudo certinho. Mas tem um ponto-chave, que funciona como um filtro bem importante. A comprovação de, no mínimo, 3 anos de experiência como advogado. 3 anos especificamente como advogado. Isso é diferente de alguns editais que falam em atividade jurídica de forma mais ampla, não é? Qual a diferença prática disso?
Exatamente. É uma diferença crucial. Falar em 3 anos de experiência como advogado é bem mais restritivo do que a atividade jurídica. A atividade jurídica pode incluir cargo de analista, delegado, consultor legislativo, vários cargos que exigem direito. Agora, como advogado, aponta para uma preferência clara por quem tem vivência prática mesmo, de ir pro fórum, fazer peça, representar cliente ou entidade no judiciário, da consultoria com foco na advocacia. É fundamental que o pessoal interessado verifique no edital, com lupa mesmo, como essa comprovação tem que ser feita, quais documentos valem, tem mínimo de atos por ano, períodos ao mesmo tempo contam diferente. Essa exigência sugere que o município quer alguém já com uma certa bagagem, experiência direta na defesa de interesses, talvez mais focado em processo, que é boa parte do trabalho do procurador, né? Faz todo sentido. Um filtro para buscar uma experiência bem específica. E como é que vai ser a seleção dessa galera? Que etapas eles vão ter pela frente? O processo está montado em 3 etapas bem clássicas para concursos desse nível na área jurídica. Primeiro, a prova objetiva, que elimina e classifica. Segundo, a prova discursiva, que também elimina e classifica. E, por último, a prova de títulos, que não elimina, só classifica. É um funil mesmo que vai avaliando competências diferentes. Vamos detalhar então. Prova objetiva. Já sabemos que é dia 23 de novembro de manhã, das 8h30 às 12h30. O edital diz que são 50 questões de múltipla escolha, 4 alternativas cada, A, B, C, D. E para passar para a próxima fase, tem 2 barreiras. Fazer no mínimo 60% do total de pontos e, olha o detalhe importante, não zerar em nenhum dos blocos de matérias da prova. Essa estrutura da objetiva diz muito. Os 60% já colocam a régua lá em cima. Mas essa regra de não zerar por bloco, essa é ainda mais significativa. Ela impede que o candidato vá muito mal numa área e compense sendo um gênio em outra. Exige um conhecimento, assim, equilibrado, sabe? Amplo de todo o conteúdo que está lá no anexo 2 do edital. Não adianta ser craque só em constitucional. Tem que ter base sólida em administrativo, tributário, processo civil e tudo mais que tiver listado, sem poder negligenciar nada. É a primeira grande peneira para selecionar quem tem essa visão geral consistente. Uma peneira que exige amplitude de conhecimento, entendi. Passando por essa etapa, vem a prova discursiva. O edital fala que vale 20 pontos no total. A data provável também é 23 de novembro, o que sugere um dia bem puxado de provas, né? Mas essa logística tem que ser confirmada direitinho no documento oficial. Como ela se divide? A discursiva é dividida em 2 partes, bem distintas, para avaliar habilidades que se complementam. A primeira parte são 2 questões abertas. Cada uma vale 5 pontos. O candidato vai ter um limite ali, 20 linhas, para responder, e as questões são sobre os conhecimentos específicos do edital. A segunda parte, que tem peso dobrado, valendo 10 pontos, é a elaboração de uma peça jurídica. Aí o limite é maior, 80 linhas, e também baseada nos temas do anexo 2. Ou seja, 10 pontos para as questões, 10 pontos para a peça. O peso está bem dividido entre saber argumentar e saber fazer a peça tecnicamente. Exatamente. E as habilidades que estão sendo testadas são diferentes. Nas questões abertas, o que conta é o raciocínio jurídico, a clareza para expor os fundamentos, a profundidade do conhecimento sobre aquele tema específico e a capacidade de construir uma argumentação lógica direta dentro daquele espacinho de 20 linhas. Já na peça jurídica, o teste é da competência técnica mesmo. Fazer um parecer, uma contestação, um recurso, uma inicial. O candidato tem que mostrar que domina a estrutura da peça, a linguagem jurídica certa, que sabe aplicar o direito no caso que eles derem e, de novo, ter capacidade de síntese para caber nas 80 linhas. É uma etapa que não basta saber o direito, tem que saber aplicar e comunicar de forma técnica e eficaz. Treinar especificamente para discursiva e peça é, nossa, indispensável aqui. E, por fim, a terceira etapa, a prova de títulos. Ela não elimina, mas pode mudar a classificação final, somando até 10 pontos. O edital fala num quadro com alíneas de A a C para os títulos e limita a apresentação a um certificado por alínea.
O que isso quer dizer na prática? A prova de títulos é como se fosse um ajuste fino na classificação. Embora não reprove ninguém, esses 10 pontos podem ser decisivos, sabe? Para ganhar posições ou perder, especialmente quando tem candidatos com notas muito parecidas na objetiva e na discursiva. Quem investiu em formação acadêmica, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou tem outras experiências profissionais ou publicações que estejam listadas naquele quadro do edital, tem que conferir o anexo certinho, pode ter uma vantagem importante. Essa limitação de um certificado por alínea significa que não adianta ter, por exemplo, 3 especializações, se todas entram na mesma linha. Tem que escolher a que pontua mais dentro daquela categoria. É um jeito de reconhecer a trajetória acadêmica e profissional que a pessoa já tem. Vale a pena já ir organizando essa papelada. Agora, um ponto que eu acho que bota essa oportunidade em perspectiva de um jeito muito interessante, o material que a gente está analisando traz uma comparação com o último concurso para a PGM Cariacica, que foi lá em 2010, faz mais de uma década. E os números são, nossa, bem diferentes. Naquela época eram 3 vagas, a inscrição custava R$ 60 e o salário inicial para procurador era R$ 1.536. Para 40 horas semanais. Essa comparação é, nossa, impressionante mesmo e muito significativa. A gente está falando de um salário inicial agora, R$ 12.127,50, que é quase 8 vezes maior que o de 2010. Mesmo que a gente ajuste pela inflação do período, o aumento real é enorme. E ainda por cima, a carga horária caiu de 40 para 30 horas. O que essa combinação de salário muito maior e jornada menor indica? Que a carreira ficou bem mais valorizada no município, imagino. Exatamente. Indica uma valorização clara, forte da carreira de procurador municipal em Cariacica nesses últimos anos. Pode ser um reconhecimento de que as demandas jurídicas do município ficaram mais complexas, pode ser uma decisão estratégica de investir para atrair e manter profissionais mais qualificados, ou até um esforço para equiparar com outras carreiras jurídicas de porte parecido. Seja qual for o motivo principal, o fato é, a oportunidade de 2025 é estruturalmente muito mais atraente que a de 2010. Isso mostra que o município está investindo na procuradoria e, claro, eleva o nível da disputa também. Essa visão histórica realmente adiciona uma camada importante para a análise. E para o pessoal que está ouvindo e pensando, opa, essa vaga é para mim, a preparação é fundamental. O processo é complexo, como a gente viu. Sem dúvida alguma. Combinação de prova objetiva exigente, com conhecimento amplo e equilibrado, prova discursiva que testa argumentação e técnica, prova de títulos, e tudo isso somado à atratividade do cargo, que deve gerar uma concorrência bem qualificada. Exige uma preparação muito focada, consistente. E para encarar esse desafio, né? Especialmente para dominar aquele monte de matéria da objetiva e treinar bastante os diferentes tipos de questão e as peças, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se quem está nos ouvindo é estudante ou está nessa jornada de preparação e quer se preparar de verdade, uma dica é buscar plataformas especializadas. Decoube.com.br, baixar o app deles e aproveitar o que eles oferecem, que é muita coisa. Um banco de questões gigantesco, com provas anteriores de várias instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos para ajudar a otimizar o tempo, aulas completas sobre os temas do edital e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Ferramentas assim podem ser um diferencial para organizar os estudos e focar no que realmente importa para um concurso pesado como esse da PGM Cariacica. Excelente dica para turbinar a preparação. Então, resumindo o que a gente desvendou aqui, temos em Cariacica uma oportunidade concreta e, olha, bem atraente para quem sonha com a carreira de procurador municipal. Um salário inicial ali na casa dos R$ 12.000, carga horária boa, de 30 horas, um processo seletivo claro, com 3 etapas bem definidas, objetiva, discursiva, títulos, que avaliam competências diferentes, e aqueles requisitos específicos para cumprir. Destaque para a graduação em Direito, OAB ativa e, o ponto-chave, os 3 anos de experiência como advogado. Perfeito. E essa análise toda levanta uma questão importante que vai além do edital em si. Além de olhar número, data, regra do jogo, é fundamental que cada pessoa interessada faça uma reflexão mais profunda. Como é que essa oportunidade específica em Cariacica
se encaixa nos meus objetivos de carreira e de vida também. É preciso pensar sobre como é o trabalho do procurador municipal no dia a dia, defender o município na justiça e fora dela, dar parecer, dar consultoria para a administração. Vale a pena tentar descobrir um pouco sobre a estrutura da PGM de lá, se der, e sobre o próprio município, os desafios da cidade, como é o ambiente. A decisão de se dedicar a um concurso desses tem que ir além da análise fria do edital, sabe? Tem que ver se faz sentido para a pessoa, para a função e para o lugar. Ótima ponderação essa. E para deixar uma última reflexão, algo para a gente pensar além do que está escrito no papel do edital. Quais seriam aquelas habilidades, aquelas competências que, assim, não caem na prova formalmente, mas que são essenciais para não só passar, mas para ter sucesso e fazer a diferença como procurador municipal hoje em dia? O edital foca muito no técnico, na prática jurídica formal, né? Mas e a capacidade de negociar, por exemplo? Para buscar acordo, para conversar com outros poderes. E a visão estratégica? Para ajudar a prefeitura a tomar decisões que sejam legais, mas também eficientes, boas para a cidade. E a comunicação, que vai muito além de escrever bem uma peça, envolve falar com o gestor, com servidor de outra área, até com a população. São pontos cruciais, sem dúvida. Essas habilidades comportamentais, estratégicas, o que o pessoal chama de soft skills, né? Elas são cada vez mais valorizadas em qualquer cargo de liderança, de assessoria de alto nível, e na procuradoria não é diferente. Um bom procurador hoje não é só um craque na lei, é alguém que resolve problema, que pensa estrategicamente o direito e que se comunica bem. Exatamente. Fica aí essa provocação para quem está na jornada de estudos. Além de ralar para dominar o conteúdo do edital, vale a pena refletir sobre como desenvolver essas outras competências, porque são elas que no dia a dia da profissão vão fazer toda a diferença.